Você se considera original? Quais são os seus valores como escritor ou escritora? Neste vídeo eu vou falar dos mitos na vida de um escritor e também das idealizações que mais atrapalham do que ajudam quem quer viver da escrita. Um dos meus objetivos é desmitificar e também desmistificar a figura do escritor como um ser fracassado. Isso não é apenas um mito, é também um grande erro. Em minhas elucubrações eu me pergunto de onde veio esse estereótipo. A minha resposta preferida é: começou e se propagou como um ato de inveja por parte do mecenas. Para quem não sabe, mecenas era aquele sujeito abonado que patrocinava a arte. Assim como os reis exploravam a cadeia produtiva, o mecenato explorava os artistas. Enquanto ficavam com 90% das receitas de uma obra, ao autor sobravam as migalhas. E para defender esse quinhão, transformaram o artista em um desajustado. E muitos vestiram a fantasia. Alguns ainda sonham em vesti-la até hoje. Esse pensamento me fez refletir sobre meus valores como escritor. Eu quero ser completamente diferente do escritor estereotipado, do escritor clichê. Não acredito que escrever pensando exclusivamente em meu umbigo seja um caminho promissor. Podia até ser antigamente, hoje não. Eu acredito que as experiências e as histórias podem e devem ser compartilhadas e não ruminadas como se fosse um favor arrancado das entranhas. Também não acredito que o talento na escrita esteja subordinado ao sofrimento e à dor. A experiência ajuda, mas você não precisa viver cada desgraça para falar sobre ela. Eu tenho certeza que a escrita é movida pelos sentimentos, pela sensibilidade e não apenas pela dor. Eu vou colocar para vocês as 3 idealizações literárias que precisam ser repensadas. A primeira delas é a idealização da escrita. Essa de ficar esperando o tempo certo, o local certo para escrever. Tem gente que ainda acredita que a inspiração é aquela coisa que brota tal qual uma espinha, uma verruga, como diria o Davi Martim, personagem do Carlos Ruiz Zafón. Outros creem que a criatividade é escassa e que é preciso escrever uma frase por semana. Eu creio no trabalho diário, no hábito e na escrita prolífica e produtiva como fonte de inspiração. A prática e o aprimoramento não são artifícios de amadores e curiosos. Nesse ponto estou com Picasso, que escrevia todos os dias e cuidava para que a inspiração o encontrasse sempre trabalhando. Estou com o Luiz Fernando Veríssimo, que dizia que a musa do escritor é o prazo. E com Stephen King, que não satisfeito em escrever 300 livros com seu nome, ainda escreveu outros tantos usando pseudônimos. A segunda é a idealização do escritor. Quando se pensa em escritor e escritora, muita gente traz à mente aquela imagem daquele Cortázar, ou daquela Clarice, beberrões, fumantes, de mal com a vida, sempre em busca do transcender das fronteiras, dos significados e da expressão do humano e do mundano através das letras. Tem gente que pensa que a arte requer a companhia de uma garrafa de vodka e de vários maços de Marlboro, de preferência de filtro vermelho. Eu não os condeno, assim fomos condicionados pelo cinema e pela cultura. Particularmente, eu sou contra escrever bêbado ou doidão. Encaro isso como um suicídio lento, uma destruição inconsciente do templo da consciência e da criatividade. Também quero acabar com a ideia de que o artista é um ser ferrado. Talvez por conta de uma censura financeira constante do mecenas, muitos escritores ainda carregam verdadeira aversão a tudo que se refere a dinheiro. Um erro, certamente, uma crença limitante, absurda e imputada por interesseiros. Se eu produzo um texto de qualidade, eu quero ser remunerado por ele, muito bem remunerado de preferência. Eu encaro qualquer crítica nesse sentido como uma desvalorização interesseira. Escritores também precisam de clientes. Se você quer ser um escritor ou uma escritora quando crescer, lute por isso. E se você pretende ter uma carreira sólida como autor, lembre-se sempre de uma coisa: você não está apenas no negócio da escrita, está também no negócio do marketing. Por fim, a terceira idealização é a idealização do leitor. Um dos maiores erros de quem escreve é de enxergar o leitor como uma projeção de si mesmo. Uma atitude egoísta e antidemocrática, com certeza. É sério, em pleno século XXI tem gente que ainda defende uma literatura imaculada, quase que ariana, que se não tem uma editora é porque não presta, que e-book é coisa de 7 peles.
No fundo, todo ser humano possui o dom da escrita. Assim como a gente de todo tipo, há escritores e leitores de todos os tipos. Cada pessoa tem uma vida, uma história, seus desafios, uma maneira de encarar as coisas. Eu acredito em servir o leitor, ou seja, escrever pensando no meu público e não apenas no rei que habita o meu pandulho. Não quero ser reconhecido por um livro, mas por uma obra. Meu foco é transformar quem lê meu livro de alguma maneira. Quero que quem abra um livro meu o feche com um pouco mais de consciência, seja através de uma dica, de uma experiência, ou seja através de uma história. Uma das lições mais repetidas nos cursos de escrita é: evite os clichês. Então, que tal começar fugindo dos estereótipos do escritor? Você é único, que sua história como autor ou autora seja como deve ser, original.